Fala pessoal, tudo bem? Trazer um caso aqui bem peculiar para vocês aqui que eu recebi na consultoria, né? O que acontece? Recebi um cliente aqui tendo problema principalmente de sono, insônia, tá? E era a queixa principal dele. Iniciei o atendimento, como vocês veem aí no título, né? Falando aí da finasterida, né? Em relação à insônia, e vocês vão entender aqui, tá? Recebi na consultoria a reclamação, a queixa principal dele era insônia. Comecei a anamnese. Para quem faz consultoria comigo sabe que a anamnese é demorada. Eu faço um monte de perguntas, vejo um monte de possíveis sintomas secundários. Eu deixo a pessoa fazer a apresentação dela, né, do histórico que tem e tal. Bom, homem, 38 anos de idade, solteiro, não tem filhos, uma vida muito tranquila, funcionário público, fiscal do Estado, tem uma tranquilidade financeira muito grande, se cuida, se alimenta de forma bem saudável, tem a prática de exercícios físicos, ou seja, um cara muito tranquilo, assim. E eu tava vendo ali que é o primeiro caso de personalidade tipo B. Eu falei, meu Deus, o primeiro tipo B que eu vejo aqui passando por transtorno emocional, né, por desequilíbrio emocional, né, algum tipo de transtorno psiquiátrico. Eu falei, pô, primeiro caso. E aí eu fui ficando cada vez mais intrigado, porque enquanto eu ia desenrolando a anamnese, eu ia vendo que não tinha muita explicação para ele estar passando pelo que ele estava passando. Um cara muito tranquilo, muito sossegado, com uma vida muito estabilizada, tudo muito tranquilo. Tá num relacionamento bem harmônico, uma namorada que eles têm um relacionamento muito tranquilo. Eu falei, poxa, da onde pipocou essa insônia? Ele me apresentou os exames dele, né, os exames recentes que ele tinha. Não tinham todos os biomarcadores ali, mas dava para ter uma ideia geral. Tava tudo muito legal ali nos exames, não tinha nada assim que explicasse muito. Até que eu cheguei na parte de está usando medicamentos? Quais? Aí ele falou finasterida. Ele está fazendo há um tempinho o uso da finasterida. Aí eu perguntei para ele, quando que começou esse problema da insônia? O problema da insônia começou pouco tempo depois que ele começou a fazer o uso da finasterida. Um tempo razoável depois que ele começou, não foi antes. E aí, que tá. Aí eu falei, bingo, pegamos aqui a causa possível dessa insônia, né? Eu ainda vou pedir exames complementares para ele, né? Vou pedir mais algumas coisas para ele, mas já dá para entender o possível gatilho que ocorreu, tá? Foi no dermatologista, na dermatologista. A dermatologista ele queria fazer um tratamento para calvície. O dermatologista passou para ele finasterida, tá? E tudo bem, vida que segue. Ele começou a ter problema de insônia um tempo depois, só que ele não correlacionou a finasterida. E também não comentou nada com a dermatologista de que ele estava tendo esse problema. Até porque ele entendia que o único problema que a finasterida poderia causar é impotência sexual e libido baixa. Como ele estava com a potência sexual e a libido preservada, ele não conectou com, possivelmente, a finasterida. E aí, o que aconteceu, pessoal? Ele está usando finasterida, tá? Passado pela dermatologista. A finasterida, ela inibe a enzima 5-alfa-redutase. O mecanismo de ação dela, como é que é? Inibe a enzima 5-alfa-redutase para não ocorrer redução de testosterona em DHT. Porque quem tem propensão genética, o DHT pode sim causar queda capilar. Tá? Então, o mecanismo de ação da finasterida é bloquear ali a conversão da testosterona em DHT, inibindo a enzima 5-alfa-redutase. Só que, e aí, claro, quando inibe em algumas pessoas que têm maior propensão, enfim, pode ocorrer, né, de ter impotência sexual, libido mais baixa, e causar outros problemas também, alteração do desempenho cognitivo, enfim, vários possíveis efeitos colaterais, mas os mais conhecidos são a impotência sexual e libido baixo. Porém, a enzima 5-alfa-redutase, ela não faz apenas a redução da testosterona em DHT. Ela também é responsável pela conversão da progesterona em alopregnolona. A alopregnolona ela tem uma poderosa função GABAérgica, ou seja, tem efeito ansiolítico, está diretamente ligada à otimização da arquitetura do sono, trazendo uma arquitetura do sono saudável, otimizada, adequada. E se há uma alteração
nessas vias metabólicas da progesterona para a allopurinol pode trazer propensão, né, a desenvolver um quadro de insônia, um quadro de ansiedade, um quadro de irritação, tá? Todos os quadros que trazem uma possibilidade aí de sintomas ligados à deficiência de GABA, a um mau funcionamento do sistema GABAérgico. E aí, bingo, muito provavelmente em cima disso. Só que o que aconteceu com ele? Começou a ter insônia, foi em um outro profissional, um outro médico, né, não foi na dermatologista, e esse médico passou um medicamento para que ele conseguisse dormir, tá? Passou para ele o Donarém, e ele começou a tomar o Donarém para dormir. Ou seja, a dermatologista não sabe que a finasterida causou esse problema, e o médico ao qual o receitou, um clínico geral receitou o Donarém, a Trazodona, não faz ideia de que a finasterida possivelmente, né, muito provavelmente é o fator causal que está levando a isso. Tá? E aí é o que acontece. Se ele não tivesse, se ele não tivesse passado por essa consulta comigo, se ele não tivesse procurado pesquisar mais a fundo, se ele tivesse aceitado essa situação, estaria ele aí hoje, continuando com a finasterida, tomando o Donarém, e aí possivelmente ele começaria a ter outros efeitos colaterais, poderia começar a aparecer outros problemas metabólicos, porque a causa base não estava sendo tratada. Ele está com um problema ali na enzima 5-alfa-redutase, afetando principalmente a conversão da progesterona para pregnenolona. E aí possivelmente ele seria colocado em outro medicamento futuramente, e aquele efeito dominó que a gente já conhece, entendeu? E por ele não estar antes, né? Agora ele, como Donarém, ele está conseguindo dormir. Mas, se ele não fosse colocado no Donarém e continuasse ali tendo as noites de sono inadequadas, ele estava com problema de insônia inicial, ele estava com problema de despertar precoce, ou seja, o sono dele estava péssimo. Ia começar a afetar o eixo HPA dele, ou seja, ia começar a trazer sobrecarga nas glândulas adrenais, né? E ele ia começar a sofrer lá da fase 1 e 2 da fadiga adrenal, por hipercortisolismo, estado mais adrenérgico, e, caso não tratado, iria começar a evoluir para um quadro aí de disfunção metabólica mais avançado, com exaustão adrenal, né, fadiga adrenal estágio 3 e 4, iria começar um processo de degradação de vitaminas e minerais, né, iria começar uma má absorção de alimentos, porque o estado adrenérgico começa a trazer hipocloridria precede SIBO precede desbiose, sistema gastrointestinal começaria a ficar comprometido. E aí, pessoal, é aquele caos metabólico instaurado, sabe? Graças a Deus aí conseguimos aí definir, né, o principal gatilho, né? E agora é fazer os ajustes necessários, tá? Você vê, é o que eu falo com vocês. Eu não sou terminantemente contra medicamentos. A aplicabilidade do Donarém foi legal, porque pelo menos ele não ficou aí meses sofrendo de insônia. E o Donarém é um medicamento que não afeta tanto a arquitetura do sono quanto os benzodiazepínicos. Se ele tivesse sido colocado benzodiazepínico, teria sido mais complicado, porque o benzodiazepínico ele afeta a estrutura do sono, né? A pessoa não consegue chegar nas fases mais profundas do sono, estágio 4, o sono REM. O benzodiazepínico deixa o sono superficial. Já os outros medicamentos antidepressivos aí, como a trazodona, mirtazapina, ou até mesmo antipsicótico como a quetiapina, elas não causam esse efeito do benzodiazepínico. Pelo menos esses medicamentos, eles até otimizam a arquitetura do sono, mas eles estão gerenciando o sintoma, tá? Não estão tratando a causa. E aqui nós estamos buscando a causa, vamos regularizar a situação e tão logo ele se verá livre da trazodona e ele terá que fazer uma escolha para a vida dele. Ou terá uma quantidade um pouco menor aí de cabelo e vai viver uma vida saudável, otimizado, né? Porque ele tem propensão genética, né, para perda de cabelo. Ou ele vai escolher continuar com um medicamento aí para bloquear a enzima 5-alfa-redutase e vai ter que lidar, vai ter que pagar a conta já a curto prazo, né,
médio prazo e longo prazo, que esse medicamento vai causar nele por conta da desregulação endócrino hormonal que vai causar no corpo dele. Aí é a escolha dele e será cena aí para os próximos capítulos. Eu sempre jogo as cartas na mesa, né? Dou a minha opinião de qual caminho deve ser seguido, a pessoa escolhe e eu faço os ajustes necessários. Espero que ele siga aí para viver uma vida saudável, otimizado, um quadro metabólico funcionando a 1000 por hora. Melhor estar funcionando a 100% da nossa capacidade, mesmo que com o cabelo um pouquinho ralo, do que você ter cabelo e não ter uma qualidade de sono adequada, o desempenho cognitivo ter uma piora do desempenho cognitivo e tudo mais. É complicado, pessoal. Quem tem aí fator genético preponderante aí para perda capilar, né, para alopécia, né, é lidar com isso daí, né, e tentar diminuir, né, diminuir a queda, né, de outras formas, aí, com uma boa suplementação de vitaminas e minerais, estilo de vida adequado e tudo mais. Eu, talvez, se eu não me cuidasse hoje tanto quanto eu me cuido, né, o cuidado que eu tenho com a saúde, talvez estaria mais ralo aqui. Até que dá para o gasto aqui da forma como tá. Tá uma piscina relativamente vazia, mas tá ok. Dá para tocar. Mas é isso, pessoal. Alerta aí para vocês aí. Tudo que se mexe com o metabolismo, principalmente hormônio, vai afetar aqui, galera, ó. Cabeça. Progesterona é um neuroesteroide importantíssimo, gente. Importantíssimo, tá? O DHA, progesterona, pregnenolona estão ligados a diversas funções aí da nossa capacidade cognitiva, oratória, tempo de reação, resposta, memória, desempenho cognitivo do modo geral, tá bom? Equilíbrio dos neurotransmissores. Mas é isso, pessoal. Um abraço para vocês aí. Tô aqui fazendo hora aqui na rua, tô aqui sentado aqui em frente ao Bob's, mas passo longe. Um abraço para vocês.